Bom dia, boa tarde, boa noite. Meus amigos, Copa do Brasil é que nem amigo. Uns passam, outros ficam, né? E agora tá aí a tradução disso, né? Vamos falar dos jogos, né? Esse episódio, traduzir melhor, né? Nesse episódio a gente vai falar dos jogos da Copa do Brasil dessa semana. Terça-feira tivemos Fluminense e Operário. O Flu ganha de 2-1 do Operário e passa para as oitavas de final dentro de casa. Mas foi com um pouco de emoção, a gente já vai falar sobre esse jogo. Quarta-feira o Vasco jogou e empatou com o Paysandu dentro de casa também, mas também está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil, porque no agregado ficou 4-2. Ontem foi o dia da nuvem negra, né? Aqui no Rio, nos Cariocas, inclusive faz frio no RJ. Flamengo e Botafogo foram eliminados. Ambos perderam de 2-0. Botafogo perdeu de 2-0 para Chapecoense fora de casa e o Flamengo também perdeu de 2-0 para o Vitória da Bahia fora de casa. Vamos comentar, ambos estão eliminados. Vamos comentar sobre isso. Eu vou pedir passagem para os que passaram, porque eu vou falar primeiro sobre os eliminados, porque eu tenho muita coisa para comentar sobre isso. Então vamos lá, segue a pelota, vamos embora. Vamos começar falando dos eliminados. Eu vou começar falando do Botafogo, porque eu acho que foi o time que mais, assim, cara, porque, pô, é muito complicado, cara, dizer isso, mas assim, o Botafogo, ambos os times, tá? Eu vou ser bem justo. Ambos os times não jogaram para se classificar. Ambos os times não levaram a sério ser uma Copa do Brasil. Assim, é muito difícil falar isso, porque assim, Copa do Brasil, querendo ou não, é uma competição muito importante para qualquer clube do Brasil. Qualquer clube do Brasil. Se for o Palmeiras, que já é acostumado de ganhar títulos, ele vai querer ganhar uma Copa do Brasil. Se está muito tempo sem ganhar, ele vai querer ganhar uma Copa do Brasil. E ganha porque tem dinheiro e ganha porque vale o dinheiro. É muita grana. O Flamengo, mesma coisa. Em 2024, o Flamengo só ganhou a Copa do Brasil e comemorou. O que é um título. Não deixa de ser. E o Botafogo não tem uma Copa do Brasil. O Botafogo não tem uma Copa do Brasil. E eu acho que nesses últimos anos, parece que o Botafogo tem 10 Copas do Brasil. Porque nunca tem uma atuação de classe para se ganhar uma competição que não tem e que seria muito importante para o clube. Devido às condições financeiras, devido às condições de moral dentro do clube, enfim, o Botafogo precisava desse título, porque, ao meu ver, era o mais acessível. A Copa do Brasil é muito democrática. Ela é muito acessível para qualquer clube que disputar ela. Alguns clubes vão ter mais vantagem do que outros, mas ela é a mais acessível para você ter um time, uma zebra, né? Por exemplo, Vitória e Chapecoense. Ambos os times, com todo o respeito, são times que a gente nunca ia imaginar que iam ganhar do Botafogo e do Flamengo. Ponto. Isso é verdade. Assim, são dois times, principalmente o Vitória, eu acho que até sai um pouco dessa lista. Porque o Vitória ele já se apresentou ser um time chato. Ele já se apresentou ser um time pentelho. Que foi com o Fluminense, que foi com o Flamengo, dentro de casa, na Copa do Brasil. E agora fora de casa. O Fluminense também foi dentro do Maracanã e sofreu uma pressãozinha. Então, já está na cara que o Vitória não é um Vitória time de Série B. Um time do Vitória hoje é um dos melhores times do Vitória nos últimos anos. E o time treinado pelo Jair Ventura também. Também. Então, eu acho que o Flamengo, eu não vou dizer para você, torcedor, que o Flamengo entrou de salto alto. Não vou, porque ao meu ver não foi. Ao meu ver, não foi um time de salto alto, porque durante muito tempo o Flamengo trabalhou muito a bola, construiu muito a bola. Trabalhou, construiu, teve oportunidade, mas é o que eu estou falando aqui há muito tempo. Há muito tempo eu estou falando isso aqui. E serve para o Botafogo também. Do que me adianta eu criar 10, 15 oportunidades de gol se nenhuma delas é traduzida em gol? Sabe? E o pior de tudo
é que o time do Flamengo, especificamente, talvez o do Botafogo, se encaixe nisso. Então eu vou jogar para o Botafogo. O time do Botafogo não tem um jogador que seja matador, finalizador, que seja esse cara de área. Porque, desculpa, gente, desculpa. Assistir o Arthur Cabral, esses 90 minutos de jogo, é doloroso. É doloroso. A temporada que o Arthur Cabral está fazendo agora, o momento do Arthur Cabral até agora, é horroroso no Botafogo. Horroroso. Não tem outra palavra melhor para definir. Ele passou os 90 minutos em campo lá na frente, no canto dele, sem fazer absolutamente nada a favor do Botafogo. O Botafogo, nos últimos minutos do segundo tempo, colocou a bola dentro da área umas 50 vezes e ele não fez nada. Ele é cabeça de área, ele é o cara da área, ele é o finalizador e ele não fez nada. Não fez nada. De novo, o Botafogo passa um sufoco com a Chape, né? O Botafogo teve um trabalho difícil dentro de casa, mas acabou ganhando de 1-0, né? Acabou ganhando de 1-0 no apagar das luzes. E eu achei que fosse acontecer a mesma coisa dessa vez. Mas o que acontece é o seguinte: o Botafogo não finalizou direito. O Botafogo não construiu pelo bem do Botafogo para fazer o jogo, né? Para finalizar o jogo. Ele não fez um jogo a nível disso. E a Chape aproveitou as oportunidades que teve, com o Enio em fazendo um contra-ataque, que é um jogador também que já está trabalhando bastante tempo em outros clubes, inclusive o Fluminense também, estou dando um exemplo aqui do Fluminense com o Vitória, o Fluminense com a Chape também. Deu trabalho com o Enio, que fez um golaço. Outros jogadores da Chapecoense, o Bolazier, que era do Criciúma, né? A gente conhece mais ele sendo do Criciúma, é um jogador, assim, que não vou deixar de dizer que ele tem qualidade, mas ele está em uma decrescente muito grande. Então isso só piora para o Botafogo. É um jogador que está decrescendo e faz um gol no Botafogo como bem quer, no chão ali, de peixinho. Gente, a Chapecoense é 20ª colocada, ela é lanterna do Campeonato Brasileiro. E foi para esse time que o Botafogo foi eliminado. Isso é uma vergonha. Desculpe usar essa palavra, mas é uma vergonha. É muito, muito triste para o Botafogo, na situação que está, com o elenco que está, com o time que está, né? Está nessas situações. Porque se fosse o elenco da Série B do Botafogo que tivesse sido eliminado para a Chapecoense, dava para entender, assim, tendo um jogo jogado, beleza. Mas o elenco que o Botafogo tem não é um elenco para ser eliminado pela Chapecoense, pelo lanterna do campeonato. Não é. Não é. Pode ter todos os seus defeitos, mas não é. E outra coisa também, eu tô vendo muito botafoguense falar isso. É muito desleal colocar a responsabilidade do jogo no Cadi. Por quê? Durante o jogo, o Cadi teve uma oportunidade cara a cara com o gol. Sim, ele teve a oportunidade do jogo para fazer o jogo ali. A cara do gol. Sem goleiro, praticamente. Só que ele chuta para fora, né? E assim, cara, não tem condição, gente. Ele é um garoto. Ele é da base do Botafogo, que subiu, tem feito boas atuações e não é o responsável por essa derrota do Botafogo. Longe. De longe ele não é. Ele não é o principal cabeça para você colocar como culpado. Não é, gente. Desculpa, não é. Então, assim, perdeu o gol? Perdeu. Tomou uma decisão errada? Tomou. Mas ele é um garoto. Então tem que ter paciência com o moleque. Tem que ter paciência com o moleque. Ao meu ver, eu vejo dessa forma. É muito desleal colocar a culpa da derrota do Botafogo com tantos outros jogadores que podiam ter feito essa virada, que podiam ter feito esse jogo não precisar ser um sufoco, e colocar a culpa no garoto. É de nível de acabar com carreira e tudo mais. Para mim, o pior lance do jogo, assim, que foi de se assistir, foi um lance que você fica com vergonha. Você fica com vergonha do seu time. Que foi o último lance, que foi o gol impedido da Chapecoense, que estava sem goleiro. Gente, se você coloca o seu goleiro lá na área para fazer cruzamento, ok. Mas se você está vendo um cruzamento, um contra-ataque, você não pensa em nada além de ou um cartão vermelho ou um cartão amarelo, mas você pensa numa falta que vai matar o jogo. E o Botafogo não foi capaz de fazer isso. O gol
estava aberto. Aberto. Era só fazer. Era só fazer. Por sorte, o jogador acaba tendo uma escolha de passar para o amigo que estava impedido. O amigo faz o gol, comemora loucamente, mas estava impedido. Então acabou ficando 2-0 mesmo. Mas olha esse cenário. Um time que está ali no meio de tabela perder para o 20º colocado de possivelmente 3-0 e certamente perder os 2-0. É um vexame? Desculpa, não tem outra palavra para dizer. É um vexame, é uma vergonha para ambos os clubes. O Flamengo principalmente. O Flamengo está disputando pela liderança do campeonato. Liderança. E eu não vou aceitar o tipo de argumento dizendo que não, nós não estávamos priorizando a Copa do Brasil. Em nenhum momento isso foi dito. Em nenhum momento isso foi nítido, claro, porque o time todo entra. Não entra um time misto. O Flamengo muitas vezes entrou com um time misto, mas quando foi jogar com Vitória aqui no Maracanã, que ganharam de 2-1, não foi? 2-1, com que teve aquele gol do Eric, inclusive do Vitória, que fez um golaço dentro do Maracanã, não era time misto, não. Paquetá estava em campo, Saúl entrou, que eu me lembro. Então, assim, não vem com essa de querer dizer que foi segunda opção. Não foi. Copa do Brasil nunca foi declarada pelo time que foi segunda opção. Até porque, pouco tempo antes do jogo do Flamengo, o diretor, o presidente do Flamengo, o BAP, né, tava lá falando de tríplice coroa, possivelmente uma tríplice coroa. Tá aí. Tá mais do que claro que não era a segunda opção. Um time que era supostamente um time misto, com Luiz Araújo, com Bruno Henrique, com Plata, com a dupla de zaga original, o Danilo estava também, mas querendo ou não faz parte do time titular do Flamengo. Não existe isso, gente. Não existe. A verdade é uma só. O time entrou dentro de campo sem ter a raça de querer passar, como se já tivesse classificado. Não acharam que o Vitória ia disputar esse jogo para tentar passar direto. Tentaram levar os pênaltis ou tentar segurar o jogo. E foi isso que o Flamengo fez durante muito tempo. Controlou a bola, controlou a bola, controlou a bola. Só que o Vitória construía e atacava melhor. Ele era mais ofensivo. Quando chegava na área dele, ele era ofensivo. Só isso. E fez os gols dele assim. O segundo gol foi um gol chorado. Um gol bonito, ao meu ver, mas foi chorado. E o primeiro, então, foi um golaço. Eles aproveitaram as oportunidades deles minimamente e fizeram os gols. O Flamengo teve uma churrada de oportunidades. Eu falei isso no vídeo passado. Eu falei isso no vídeo retrasado com o Vasco. Eu falei isso em outros vídeos, que o Flamengo cria uma churrada de oportunidades e não faz o gol. É nítido isso. É nítido. E o que falta para isso acontecer? O Flamengo tem o melhor centroavante da América Latina hoje em campo, que é o Pedro. É o melhor. É o melhor. E ele vai lá e perde um gol cara a cara. O que está acontecendo? Qual que é o motivo disso? Do Flamengo ter feito essa atuação? Não faz sentido. Ao meu ver, não faz sentido. Então eu, como um admirador do futebol carioca, estou muito triste e revoltado. Porque ambos os times não lutaram, não fizeram a favor, a nível de querer passar. Ninguém vai aqui dizer para você que o Botafogo foi injustiçado, que o Flamengo foi injustiçado, que foi por sorte. Ambos os times, que Chapecoense e Vitória, lutaram para passar e passaram merecidamente. Ponto. Ponto. Não existe outra coisa para dizer. Ambos os times passaram merecidamente. Todos fizeram a nível de passar e passar. Isso só aumenta a vergonha que o Botafogo, o time do Botafogo e o time do Flamengo tem que ter. Porque isso fica na história. Hoje o momento pode até não ser de tanta preocupação para o Flamengo, por exemplo. Pode não ser. Tanto faz. Tá bom, estamos fora, mas estamos no Libertadores, estamos no Brasileiro, estamos aí. Vamos conseguir mais títulos. Mas que na história vai ficar, porque se não ganhar nada esse ano, meu querido, vão lembrar desse jogo. Vão lembrar desse jogo. Lá pro finalzinho do ano, quando tiver final já classificados, vão lembrar desse jogo. Vão lembrar desse jogo. Então fica na história do Flamengo sim, na do Botafogo principalmente. É uma vergonha ainda maior. Ainda maior. Eu acho que a do Botafogo é que mais me faz sentir. Porque
O Botafogo não tem esse título, cara. Eu já falei isso. O Botafogo não tem esse título. Eu acho que o Botafogo tinha que dar mais atenção para a Copa do Brasil. O Botafogo não tem esse título. E merece ter esse título. Merece. Todos os cariocas têm, só falta ele ter. Então é muito difícil. É muito difícil. Eu vou dizer para vocês isso. Eu tô chateado, de verdade. Eu tô muito chateado. Porque são dois times que eu gosto, são dois times que eu tenho um carinho muito grande. Mas estão aí, fazendo esse vexame. Vamos falar agora dos classificados. Vamos falar de coisa boa. O Vasco jogou com o Paysandu e empatou 2-2 dentro de casa, teve um expulso. E o Fluminense jogou com o Operário dentro de casa e ganhou de 2-1 também. Também não, ganhou de 2-1 dentro de casa. Vou falar do Fluminense. O Fluminense deixou, cara, o torcedor do Fluminense que foi assistir o jogo ficou muito tenso. Muito tenso. O Fluminense estirou uma bandeira assim, brincando, tá? Estirou uma bandeira assim pra torcida. Hoje é com emoção. Hoje é com emoção. Preparem-se. Quem é cardíaco, fecha o olho, que hoje vai ser com emoção. Porque o Fluminense começa bem o jogo. O Fluminense começa muito bem, pressionando os erros do Operário. O Operário erra muito na saída de bola, principalmente, e o Fluminense pressiona até o final. Lúcio, Savarino, John Kennedy, todos esses jogadores de frente pressionando muito bem. E o Operário ele não era um time bom tecnicamente. Ele era um time bom taticamente. Controlava muito bem a bola, trabalhava muito bem a bola. Mas, tecnicamente, assim, de jogador, difícil. Muito difícil mesmo. Jogou muito mal. Mas conseguiu fazer o Fluminense ficar com dor de cabeça. Porque durante o primeiro tempo mesmo, o Operário acabou se tornando melhor. Se tornou melhor na partida. Tocou melhor a bola, construiu melhor, ficou com a posse. Chegava mais no gol do que o Fluminense. E aí o Fluminense acha um gol com o Lúcio Acosta ali no lançamento. Lúcio Acosta faz 2-1 e fica esse resultado até o final. Desculpa, faz 2-0 e o Operário faz o golzinho dele no segundo tempo de consagração. Eu percebi no treinador do Operário que eu acho que ele teve a esperança de virar o jogo. De virar não, de empatar o jogo. Ele teve a esperançazinha de empatar o jogo. E vou te falar, poderia. Poderia ter empatado o jogo. Mas só que o Fluminense conseguiu administrar, né? Administrar o resultado. Porque o jogo todo foi assim, eles deixavam a posse com o Operário trabalhava mais a bola, mas o Fluminense segurava o jogo, fechava os espaços para que não tomasse tanto susto. Num apagão da defesa, deixa o Operário entrar e faz o golzinho dele, mas depois muita pouca coisa também, não apareceu mais. Então o Fluminense ele passa por um sufoco desnecessário de novo, né? Já falei sobre milhares de vezes aqui do sufoco desnecessário que o Fluminense está passando. Passou com o Chapecoense, passou com os times argentinos na Sul-Americana. Sufocos desnecessários que podem dificultar. No caso da Copa do Brasil, não. Mas se esse sufoco sendo traduzido em questão de brasileiro, pode dificultar ainda mais o caminho do Fluminense, dependendo dos seus objetivos. Né? Então, o John Kennedy ainda perde um pênalti, né? Ele chuta muito em cima, vai para fora. Mas, assim, possivelmente se fosse um empate, a gente estaria falando mais desse lance. Mas como ganhou, tranquilo, passa. Eu acho que o John Kennedy tem o crédito suficiente para engolir esse pênalti perdido. Né? Não, isso não significa que o John Kennedy seja um jogador com uma fase muito ruim, muito pelo contrário. Acho que a fase do John Kennedy é muito boa. Né? Eu acho que o John Kennedy é um dos jogadores que deveriam ser titulares. E está sendo aí, está seguindo sendo. 2 jogos titulares por enquanto. Mas acho que esse pênalti não traduz. Vamos ver o que o Zubeldia vai fazer. Né? Qual vai ser a interpretação, a tradução dele a partir desse pênalti perdido do John Kennedy. E já jogando agora para o Vasco da Gama, o Vasco empata com o Paysandu, e eu acho que o jogo é um pouco parecido com o do Fluminense. Assim. O Paysandu ele não é muito bom
tecnicamente, mas taticamente ele também tinha essa assim, eles eram inteligentes. Porque o que acontece? O time que tem muito espaço para tocar bola, para trabalhar a bola, ele se sente mais à vontade para fazer a sua tática, o seu estilo de jogo. E eu acho que durante um tempo do primeiro tempo ali, o Paysandu teve essa visão. Assim, ele teve uma facilidade maior para tocar essa bola. E por conta da marcação frouxa, né? Frouxa do Vasco. A sorte é que a Maré estava boa ofensivamente. Teve um pênaltizinho que o Rojas faz o seu primeiro gol. Primeiro gol no Vasco, primeiro gol do ano. Olha só que coisa. Então é muito importante ele bater esse pênalti. Acha o seu golzinho, faz o seu golzinho, faz 3-0 no agregado, que ele ganhou de 2-0 fora. E eu queria dar um destaque aqui para um jogador que fez o gol, o segundo gol do Vasco, fez o segundo gol do Vasco. E assim, tá na melhor fase da carreira dele. Eu ouso dizer isso. O Thiago Mendes hoje, no Vasco, ele tá fazendo a melhor temporada da carreira dele. Porque todo jogo que a gente fala do Vasco, que ele tá titular, ele é um dos jogadores que a gente mais fala no nome. Tudo passa por ele. Eu falei isso aqui. Ele é o coração do time do Vasco. Então, o Thiago Mendes, além de fazer o gol, ele é um jogador extremamente importante para a construção, para a defesa, para a liderança. Assim, é assustador o que esse cara está fazendo. Ele teve 96% de passes acertados no último jogo contra o Atlético Paranaense, se eu não me engano, dentro de casa. Então, é nítido que é um jogador que o Vasco precisa. É um Vasco que é dependente do Thiago Mendes. Tal como o Flamengo é da Arrascaeta, tal como o Fluminense do Lúcio Acosta, tal como o Botafogo é de outros jogadores, assim, não só um jogador em específico, mas, por exemplo, o Alex Telles é um jogador que demanda muito do Botafogo. É muito necessário ter esse jogador em campo, porque é o que eu falo, não é só fazer gol. Fazer gol também é muito importante, mas a liderança do jogador dentro de campo pesa muito mais para que a partida se traduza em gols. Sem um cara para animar o time, para manter o time de pé, não tem como. E o Thiago Mendes é esse cara. É esse cara que controla o jogo. Eu dou o meu destaque para eles. Agora tem um jogador que está me estressando, que está me irritando, está fazendo para provocar. Saldívia, zagueiro do Vasco. Fora de casa ele faz um gol contra na Sul-Americana. E agora ele volta. Gol contra novamente. Logo no início do segundo tempo. Assim, cara. Tá fazendo uma temporada ruim. Não tem jeito. Tá fazendo um momento ruim. É um momento ruim dele. É um momento ruim. O Saldívia tá passando por um momento muito difícil. Tanto defensivamente e agora com esses gol contras. Que só destrói a moral do cara. Não tem jeito. A torcida vai pegar no pé, a torcida vai ir atrás. Se continuar perdendo lances bobos, se deixar os ataques entrarem, vai ser pior ainda. Então ele é um jogador que está devendo para a torcida do Vasco há muito tempo, desde esse jogo na Argentina, que o Vasco engole esse gol contra dele, e agora de novo, né? Enfim, jogador aí que está atrapalhando o clube de regatas Vasco da Gama de prosseguir. Mas coincidentemente, todo jogo que ele faz um gol contra, o Vasco virou e ganhou o jogo. No caso do jogo com o Paysandu, o Vasco não virou. Mas o jogo lá na Argentina com o Audax Italiano, desculpa, no Chile, com o Audax Italiano, ele fez o gol contra e o Vasco virou o jogo. Né? Então vamos ver, talvez seja uma tática do Renato. E para terminar aqui falando sobre o Vasco deixa 2 lesionados e um expulso. A gente estava falando aqui do Thiago Mendes. O Thiago Mendes ele foi expulso durante o finalzinho do jogo, num contra-ataque que ele dá uma mãozada assim. Erro bobo, mas eu acho que o árbitro foi muito, muito mão firme ali. Acho que pesou muito na onda dele. Acho que não tinha necessidade de ser vermelho. Acho que o amarelo estava de bom tamanho. Se ele reclamasse demais, talvez poderia ser nível de vermelho. Mas a falta em si eu acho que foi mais para amarelo. O Vasco sai com o Paulo Henrique lesionado, mas ele já tranquiliza, ele já fala que pode voltar para o próximo jogo, já está tranquilo. E o Rojas sai machucado também. O Rojas a gente já não sabe
se ele é pesado. O Vasco ainda não soltou nada, mas ele tinha constantemente reclamado da lesão durante o jogo. Então, é, é um, são três jogadores que poderiam complicar o Vasco. O Paulo Henrique já está voltando, mas o Thiago Mendes com certeza vai fazer muita falta no próximo jogo, dependendo de quem vier, vai fazer muita falta para o time do Vasco da Gama. Enfim, um sufoco desnecessário, ao meu ver. O Paysandu provocou muito o Vasco. Muito o Vasco. Principalmente no segundo tempo, eles deixam o Paysandu gostar do jogo. Sim. E durante o jogo, precisando melhorar assim, na moral do time, o time recuando direto bola pro goleiro. Recua. Estava irritando tanto o Renato, que estava pedindo direto para partir mais para cima, quanto a torcida, que se incomodou muito com isso. Que estava nítido que a torcida estava incomodada, e realmente é de se incomodar mesmo, quando o time precisando abrir um pouco mais de moral, abrir um pouco mais de vontade, fica nesse lenga-lenga, fica nesse volta atrás. Enfim. Bom, tá aí na sua tela agora. Eu peguei emprestado do GE, os créditos aí, a foto é do GE. Os times que foram classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil. Eu marquei aí com um círculozinho os cariocas, e esses outros times são os times que os cariocas possivelmente podem pegar. O Vasco, o Fluminense podem pegar todos esses outros times aí da Copa do Brasil. Começou muito bem, querendo ou não, é triste de ver esse movimento da eliminação do Flamengo e do Botafogo, mas faz parte, é futebol, e deixa um pouco mais interessante a competição. Então vamos ver como é que vai ser daqui para frente, e vamos ver como é que vai ser o sorteio.